Nós vamos, meus irmãos, nos adiantar então aqui para a primeira palestra. Ontem nós aprendemos, na verdade, na pregação da noite. Então ontem foi uma pregação que serviu também como uma introdução para a palestra de hoje. E nessa palestra nós vamos continuar ainda nesse ensinamento, não é? Acerca das cartas aos Tessalonicenses, não é? Pegando como exemplo essa igreja tão fiel naquele período. E isso, na verdade, é para a nossa edificação. O tema da palestra de hoje, não é? É Cristo, o único modelo a ser seguido. Se os amados podem se recordar, eu concluí a pregação de ontem, na verdade, falando justamente sobre Cristo ser o único modelo, não é? Quando nós pensamos em exemplo, temos que pensar em Jesus Cristo, e é essa a razão do porquê aquela comunidade em Tessalônica era tão firme no Senhor, porque eles realmente foram reconhecidos como aqueles que eles imitavam a Cristo. Então nós concluímos, no caso da pregação, aprendendo justamente isso. Hoje nós vamos entender que Cristo, ele é o único modelo a ser seguido. Então não é apenas uma questão de entendermos que Cristo é o melhor caminho para seguir. Cristo não é o melhor caminho para seguir. Na verdade, ele é o único caminho para seguir. Não há outro caminho que te leve à vida a não ser ele. Então realmente isso é muito importante. Eu espero em Deus que vocês possam refletir nisso, não é? E realmente serem questionados e desafiados com relação à sua própria vida cristã. Então, que o Deus possa realmente abençoá-los com essa palestra. Pensando em Cristo como o único modelo a ser seguido. Por que falar de modelo? Não é? Por que falar de influência ou de exemplo? Isso é muito importante. O texto que nós lemos, na verdade, como base das palestras de hoje, no caso de amanhã, é o texto de Romanos 8:29, que diz: porque os que dantes conheceu, de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse é o texto básico, moldados à imagem de Cristo. E aqui iremos aprender que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o único modelo a ser seguido. Embora o texto básico seja de Romanos, não é? O desenvolvimento das palestras realmente são justamente nas cartas aos Tessalonicenses. Os amados, eu quero incentivá-los a ler essa carta, porque realmente ela é muito empolgante. Os assuntos são realmente muito bons, muito sólidos, não é? De ensinamento profundo acerca da salvação, pensando no futuro, nesse sentido, na salvação, acerca da escatologia, falando sobre a volta de Cristo, mas também falando sobre a santidade, sobre a firmeza no Evangelho. A santidade, irmãos, que aprendemos nas cartas aos Tessalonicenses, é a vontade de Deus para a nossa vida. E essa carta demonstra justamente isso. A santidade, a santificação é a vontade de Deus para a vida do seu povo. Nós somos chamados para ser um povo santo. Por isso é a manifestação do Senhor. Mas o que significa então ser santo? Deus, ele demonstra que a vontade dele para o seu povo é a santidade. Mas o que significa isso? Não é? Ser santo significa ser separado, irmãos. Ser distinto do mundo. Nós temos que realmente refletir sobre isso. Às vezes nós pensamos que santo é alguém que foi elevado ou reconhecido por alguma instituição religiosa e então é colocado como alguém canonizado, como alguém que é santo ou melhor do que os outros, melhor do que os demais. E então você constrói uma imagem daquilo, daquela pessoa, daquela figura histórica, e então começa até a entender que esse santo, porque está num grau muito mais elevado do que qualquer outras pessoas, não é? Ele pode ser um mediador entre você, entre Deus e você. Não é? Então isso é um pensamento muito errado. Quando a Escritura fala de santo, ela não se refere a indivíduos super destacados e melhores do que os outros, mas se refere ao povo que ele escolheu para a santidade. Quando falamos de santo aqui na Bíblia, nos referimos a Deus como sendo totalmente outro, o santo, o verdadeiro e único santo nesse sentido, e o seu povo que é santificado. Então isso, aplicando-se ao seu povo, que é o que a Escritura nos ensina, diz respeito a nós sermos um povo separado. Um povo distinto, um povo com obras que são para a glória de Deus e não de acordo com aquilo que o mundo ensina. Essa é a realidade, não é, daquilo que Deus nos ensina em sua palavra. A santidade, a santificação, ela é tão firme com relação ao ensinamento bíblico acerca da igreja, que a santidade, irmãos, ela é o propósito da nossa eleição. Amanhã vamos aprender um pouquinho mais sobre essa questão da eleição. Eu vou fazer um breve resumo para vocês entenderem um pouquinho da doutrina, que não está acostumado ainda com a doutrina, entender um pouquinho amanhã. Mas a santificação, a santidade é o propósito da nossa eleição.
Deus nos elegeu para a santidade, não é? A salvação tem a ver com isso. A santificação também, ela não é só o propósito, mas também é a prova visível de que uma pessoa realmente é salva, é eleita, não é? Então, não basta você dizer, Jesus me salvou, eu creio nele, não é? Eu sou uma pessoa salva, quando eu partir dessa vida eu me encontrarei com Cristo. Você pode repetir isso para você a vida todinha, na frente do espelho dizer que você vai se encontrar com Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Deus não é movido por nossas opiniões. Ele revelou a vontade dele, e a vontade dele justamente diz isso, que ele nos chamou para a santidade, e a santidade demonstra uma vida nova, demonstra que nós somos de fato eleitos e salvos em Jesus Cristo. Esse é o ponto realmente principal. Para compreendermos então isso, nós vamos primeiro observar o seguinte ponto: os falsos modelos do mundo. Nós falamos de Cristo como nosso único modelo, o único modelo a ser seguido. Mas para que nós venhamos fazer um contraste com relação a isso, vamos observar um pouquinho o contexto do mundo. Falamos sobre os falsos modelos que o mundo nos apresenta. Para isso vamos ler um texto de Gálatas. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o texto, não é, que nós vamos, na verdade, refletir também. Eu li esse texto com os irmãos justamente porque esse texto descreve as obras da carne. E o que isso quer dizer? Que essas obras da carne é aquilo que é produzido pela própria natureza humana, não é? É o que vem da nossa própria natureza. Isso aqui tudo é da nossa natureza, é próprio da natureza caída do ser humano, ok? Isso não é algo forçado, é o que realmente as pessoas no mundo inteiro buscam. Quando você pensa em lascívia, em adultério, em coisas que são contra a palavra de Deus, em todo tipo de impureza, não é? De desordem, tudo isso vem da nossa própria natureza, não é algo externo, não é? Nós não somos bons, nós não nascemos puros, bons e somos contaminados ao passar dos anos, de forma nenhuma. Nós já nascemos assim e tudo isso, não é, está de maneira muito clara em nossa natureza e vai se manifestando. Dependendo do contexto, se manifesta mais, se manifesta menos, mas sempre se manifesta, porque faz parte de quem nós somos agora, seres caídos. Essa é a realidade. No mundo, então, temos que entender uma coisa. Pensando nos falsos modelos do mundo, nós temos que compreender uma realidade. Nós não somos originais. Nós não somos originais. Nós não somos pessoas que são originais em si e que tudo que fazem tem a própria pessoa como razão, como causa, como origem. Nós não somos originais, irmãos. Não é? Todos estão imitando alguém. No mundo que nós vivemos, todos estão imitando alguém. Todo mundo imita. Essa é a realidade. Não há pessoas originais aqui. Não é? Esse é um ponto importante para entendermos. Então, nós estamos sempre nos espelhando em alguém, procurando inspiração em pessoas, não é? Pessoas que nós achamos dignas, pessoas que nós achamos elevadas moralmente, intelectualmente, não importa. Todo mundo tem copiado. E assim por diante. Você não se veste do jeito que você se veste, porque simplesmente, de maneira livre, você gosta de se vestir assim. Você pode até pensar isso, o que é uma maneira tola de ver a vida. Porque, na verdade, tudo isso é fabricado para o nosso uso. Alguém está dizendo como nós devemos nos vestir. Esse é o ponto. Estamos sempre copiando. Alguma coisa nos outros nos chama atenção, alguma coisa que é apresentada de fato nos chama atenção. O objetivo então de tudo isso é manter as pessoas fazendo sempre as mesmas coisas, buscando sempre as mesmas coisas. O mundo produz modelos, não é? Como o sistema do mundo consegue manter o mundo inteiro, as pessoas,
fazendo as mesmas coisas? Por que o mundo é tão voltado ao consumismo, a coisas vãs, inúteis que não edificam? Por que o mundo continua desse jeito? Por que pessoas gostam de coisas imorais, impuras? Por que as pessoas continuam, sabe, se deleitando em moda? E modas, quando eu falo de moda ruim, moda imoral, moda suja, nesse sentido. Por que as pessoas continuam gostando disso? Não é? De filmes e de vídeos de coisas horríveis na internet. Por que isso continua proliferando? Por que isso continua existindo no mundo? Porque há um sistema, não é, que é o próprio mundo, que cria modelos, que cria, na verdade, inspirações para as pessoas, para que todos permaneçam fazendo exatamente a mesma coisa. Que cada pessoa seja uma cópia uma da outra nesse sentido. Que cada um busque imitar alguém. E, na verdade, é isso o contexto da humanidade. Então, é simples entender isso, não é? As pessoas fazem o que fazem porque elas estão imitando os modelos da vida delas, né? Os exemplos da vida dela, mesmo que você não perceba isso. Você não é original. Nós não somos originais, não é? As pessoas então precisam de inspiração, elas precisam de olhar para pessoas que se destacam em alguma área, para que então elas possam ver essas pessoas como heróis, não é? Como heróis, como pessoas destacadas. Eu quero ser como fulano, eu quero ser como Beltrano, porque fulano fez isso, isso e isso, ele cresceu, ele foi alguém de sucesso na vida, eu quero ser como ele. E assim por diante, cada um está imitando alguma coisa. Então existem vários grupos de pessoas que realmente procuram imitar. Na antiguidade, haviam muitos heróis, não é? Muitas pessoas destacadas entre os povos. Heróis, então mitos foram criados, religiões baseadas nisso foram criadas, para que as pessoas tivessem inspiração. Lembrando de um contexto interessante, eu não sei se vocês conhecem bem esse contexto, eu até gosto, né, pela história em si, pela mitologia, mas um contexto bem interessante, que nos mostra de maneira muito clara, é o contexto mitológico grego. Quem aqui já ouviu falar no Olimpo? Você sabe o que é o Olimpo? O Olimpo é um lugar especial, na verdade, onde você tem centralizado a mitologia grega. Então, quando você pensa em Olimpo, você pensa em deuses, não é? Gregos, nesse sentido. O Olimpo é o lugar onde esses deuses estão reunidos, não é? Para julgar o mundo, para julgar a terra. Lá, nessa reunião especial, esses deuses estão ali, de fato, para governar o mundo, governar a existência. Essa é a mitologia grega, um pensamento antigo, que na época dos Tessalonicenses era crido como verdade, como religião. Hoje já é encarado como mitologia, de fato. Nós chamamos de mitologia, abertamente. Mas naquele período da Escritura, não é, isso era crido. Ok? Isso era crido. Então, quando nós pensamos no Olimpo, nós pensamos numa grande vitrine de exposição de deuses, de seres, ok? Que o ser humano naquele período, eles criam pessoas destacadas que faziam coisas diferentes, não é? E com poder nesse sentido. Então, eram destaques para as pessoas. Quando você pensa, então, no Olimpo, se você já assistiu algum filme de mitologia grega, você vai lembrar, por exemplo, de Afrodite, não é? Afrodite é deusa da beleza, do amor, dos prazeres e do pecado carnal. Olha a desgraça, não é? Do que Afrodite é deusa. Você também tem Apolo no Olimpo, não é? Apolo, que é o deus do sol, das artes, da música e da poesia. Você vai encontrar também ali Ares, não é? Ares é o deus da guerra, da discórdia e da violência. Então, cada deus tem uma definição, o que ele faz, realmente o que ele representa. Artemis, por exemplo, é deusa da lua, da caça e dos animais. Atena, para quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, né? Deusa da inteligência, da sabedoria e da guerra justa. Você também tem Deméter, deusa da agricultura, da fartura e da colheita. Dionísio, deus do vinho, da festa e dos bacanais. Olha, outra desgraça que esse deus representava aqui, esse falso deus, não é? Você também tem Hades, deus do submundo e dos mortos. Hefesto, deus do fogo, da metalurgia, o construtor dos deuses. Você tem Hera, deusa do matrimônio, da família, a rainha dos deuses. Você também tem Hermes, não é? Deus do comércio, dos ladrões, não é? O mensageiro dos deuses. Inclusive é de Hermes que vem essa palavra hermenêutica, que é uma metodologia de interpretação de textos antigos. Tanto quem estuda teologia, como quem estuda direito, tem que estudar essa matéria, não é? Hermenêutica jurídica e hermenêutica no sentido geral, para que você possa interpretar textos antigos. Tem a ver com essa figura mitológica chamada Hermes, como um mensageiro, aquele que interpreta,
não é aquilo que os deuses falam para comunicar ao ser humano. Então a ideia é de interpretação nesse sentido. Você tem Hestia, deusa do lar, da chama hospitaleira, Poseidon, deus dos mares, dos rios e dos oceanos. Inclusive eu estou assistindo a saga de Poseidon com as minhas filhas. Você tem Zeus, não é? Por fim Zeus, deus dos deuses, do trovão, dos raios e do céu. Ao todo, no panteão grego mitológico, são 44 divindades. 44 divindades, não é? Essas divindades, não só na cultura grega, mas em cada cultura antiga, representava, na verdade, os verdadeiros heróis, seres com poderes místicos, com o poder de julgar a vida dos seres humanos, seres que inspiravam as pessoas, não é? Então você tem aqui todo tipo de manifestação, divindades que a mente humana criou. Esses deuses aqui, que são falsos, não é? Que são uma mitologia, não é? Uma idolatria já vencida nesse sentido, são, na verdade, criações da mente humana. Eles representam os anseios dos homens. E como nós percebemos, eu fiz questão de ler a descrição de cada uma dessas divindades, nesse sentido mitológicas, para demonstrar que esses anseios dos seres humanos são manifestos nesses deuses. Anseios como, por exemplo, justiça, lembrando de Atenas, Deus da sabedoria, da inteligência, da justiça, não é? Da guerra justa nesse sentido, lembrando da justiça. Então essas divindades aqui, essas figuras, serviam para expressar os anseios do ser humano, justiça, mas também os anseios maus e pecaminosos, porque você tem aqui divindades dos bacanais, não é? Dos pecados, da carnalidade nesse sentido, da imoralidade. É isso que está demonstrado naquela cultura antiga. É isso que as pessoas tinham no passado para inspirá-los. Mas, no nosso tempo, você não vê falar que alguém adora Zeus, que alguém adora Artemis, que alguém adora Atena. Isso é uma coisa que para nós foi vencida, pois é mitológica. Mas será que no nosso contexto é realmente diferente disso? Será que quando nós pensamos nesse sentido em figuras ilustres, figuras que são importantes ou que representam nossos anseios, será que o nosso mundo é diferente? Será que o nosso mundo é tão diferente assim, a ponto de nós não termos também deuses modernos? O nosso mundo não é diferente, irmãos. Até hoje, por mais que nós tenhamos vencido certa mitologia, não é? Ainda há compreensão na mente das pessoas, o que é bastante comum, que nós temos ídolos hoje. Esses ídolos são espelhos para a humanidade. São pessoas, são modelos que a própria humanidade cria e que representam os seus anseios. O nosso contexto, então, por mais que seja um pouco mais sofisticado, não é diferente daquele. Porque como eles corriam atrás dessa ilusão idólatra, assim hoje também as pessoas correm. E no nosso tempo nós temos muitas coisas bem diferentes, não é? Naquele tempo nós tínhamos o Olimpo, aquela história do Olimpo com aqueles vários deuses que eu acabei de ler aqui. Hoje nós também temos um Olimpo um pouco mais sofisticado, um pouco mais moderno. Um Olimpo que abriga também várias divindades diferentes que acabam dominando e mandando e dizendo como o ser humano deve ser. Então nós temos, por exemplo, o Olimpo dos esportes. Você tem ali, no Olimpo moderno, deuses do esporte. Ou não? Ou vocês vão me dizer que o esporte, nesse sentido, as pessoas que amam o esporte não encaram muitas vezes, eu não estou generalizando, não encaram muitas vezes o esporte como um deus. Você nunca assistiu uma briga no estádio de futebol? Você nunca viu alguma reportagem em final de jogo onde os torcedores quase que se matam ou acabam se matando? Por que eles fazem isso? Por que as pessoas chegam num nível como esse? Isso é idolatria. Ou seja, o deus deles é o esporte. É o futebol, é o basquete, é o vôlei, é tudo que inventaram. É a arte marcial, o UFC. As pessoas acabam, sabe, não aproveitando aquilo para entretenimento, o que seria uma coisa saudável. Não, elas querem depositar o coração delas, a esperança delas ali. E acaba que, nesse Olimpo moderno, não é? O esporte é um deus também. É assim que a humanidade é ainda hoje. Nós também temos no Olimpo moderno os deuses da política. Basta você estudar um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia política, e você vai perceber como o mundo é dominado por ideologias que alguma pessoa do passado fez, pensou, escreveu sobre. Não é? O nosso país, por exemplo, e boa parte até aqui do Ocidente, tem sido dominado de maneira muito clara
por uma ideologia de um homem que veio há muito tempo atrás, chamado Karl Marx. Uma ideologia que prega, na verdade, contra, não é, Deus, a igreja, a família, uma ideologia que é contra os princípios que nós aprendemos na Escritura e que, na verdade, domina o nosso país e as pessoas nem percebem isso. Você vê as pessoas tomando atitudes que são revolucionárias contra a Escritura e elas nem percebem que estão sendo marxistas com isso. Percebe? Na política você tem isso, você tem deuses. As pessoas seguem líderes políticos, não é? Vai falar para qualquer um sobre, por exemplo, o ex-presidente do nosso país. Fale o nome Lula para você ver a bagaceira. Então a gente vai ficar doido com você. Vai te xingar, vai brigar com você. Por quê? Porque esse líder, para essas pessoas, é um espelho, é um exemplo a ser seguido, é um ídolo. Eles seguem essa pessoa. E não é diferente quando se fala de pessoas conservadoras. Às vezes tem gente que confunde as coisas e transforma um indivíduo, não é, que tem representado em muitos aspectos o que vem a ser o conservadorismo e transformou ele também em um exemplo irrefutável, perfeito a ser seguido, um ídolo do mesmo jeito. No Olimpo moderno, a política também é uma divindade. É assim que o mundo funciona. Não é? E você vai procurar, por toda manifestação cultural humana, você vai perceber a mesma coisa. Sejam os artistas, os músicos em geral, sempre há deuses no mundo moderno. Pessoas que são verdadeiros espelhos para os outros. Pessoas que são seguidas à risca pelos outros. No mundo cristão não é diferente não, de forma nenhuma. No mundo cristão, muitas vezes, não é Cristo que é o modelo. No mundo cristão, não é Deus que é o modelo, não é Deus que é seguido. As pessoas podem até hoje se dizerem cristãs, mas pela sua maneira de viver demonstram que seguem o líder da sua igreja. Imagine aí, vocês vão me ter agora como o seu exemplo perfeito a ser seguido. Não é? Vai começar tudo... mas tá tirando com a minha cara agora? Tô brincando. Tô brincando. Observe, você vai me ter como um exemplo a ser seguido, então vai todo mundo ficar um pouco gordinho, né? Começar a vestir umas roupas mais ou menos assim, não é? Começar a falar igual, vamos mudar um pouquinho o sotaque, embora eu já perdi muito o sotaque que eu tinha, já no passado já acabou. Vamos começar a mudar um pouquinho, vamos começar a ouvir um pouco mais que o pastor ouve, e começar a me ter como modelo. Isso acontece no meio cristão, não é? Há comunidades cristãs que cada membro fala igualzinho ao seu líder. Isso não é normal. Isso é estranho pra caramba, isso aí. Isso é uma doença. Não é normal de jeito nenhum. O mundo é justamente desse jeito. E até no meio cristão você tem divindades assim. Vocês querem ver um exemplo? Eu não vou nem citar nome, título, ofício. Mas há instituições históricas, não é? Em que os líderes, eles são como Deus falando na terra. O que eles falam é irrefutável. O que eles falam é a verdade. O que eles falam está no mesmo patamar das Sagradas Letras. Essas pessoas são modelos nesse sentido. São ídolos. Infelizmente, o mundo que nós vemos é assim. E isso não é uma coisa boba, irmãos. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Porque, de uma maneira que às vezes nós não percebemos, esses exemplos aqui, esses líderes, esses ídolos modernos, eles ditam o que nós devemos vestir, como nós devemos andar, como nós devemos falar. Eles ditam tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Por isso que eu disse no início, não há originais no mundo. Todos nós copiamos alguém. E os modelos que o mundo levanta é justamente para levar as pessoas a copiarem eles. Vocês querem ver um exemplo? Há 10 anos atrás, entendo o que eu quero dizer com isso. Um homem usar uma calça colada, já estourando, não é? Já se rasgando, era um absurdo. Era um absurdo. Era um negócio... Você já sabe o tipo de coisa que era falado com essa pessoa, né? Mas criaram uma divindade andrógena. Né? O mundo criou uma divindade andrógena. E agora é muito comum, infelizmente, que os homens eles estejam abandonando a masculinidade que Deus deu a eles, a postura que eles deveriam ter, e eles estão se preocupando muito mais com coisas que são próprias de mulher, por exemplo. Então você tem homens hoje que estão completamente femininos na sua maneira de ser, de falar, de andar,
de vestir os seus anseios, homens que não estão preocupados em ser heróis, em romper barreiras, em batalhar duras batalhas, preocupados com o país, em fazer o melhor, dar vida por suas famílias, pelo seu país, não. Mas são homens que você tem agora, não é, seguindo esses exemplos, que estão preocupados com se as roupas combinam, com a qualidade da pele, com maquiagem, cara. Maquiagem. E na brincadeira, não. Pessoas que... Imagina o quê? Você sentar assim, você vê homens ali conversando sobre isso. Tantas coisas importantes para os homens fazerem. Anseios que Deus deu à nossa natureza como homens. Para vencer o mundo que está diante de nós. Mas essa divindade andrógena diz que não. Nós homens não precisamos ser heróis. Nós não precisamos ser guerreiros mais. Isso é tempo do passado. Vamos ser como as mulheres, né? Vamos se preocupar com a nossa pele, com a nossa vaidade pessoal. Vamos nos preocupar em estar apresentáveis, bonitos, para que as pessoas olhem para nós e falem: que rapaz, mas que você é um modelo, você é um menino bonito. As pessoas querem isso dos homens hoje. As coisas mudaram, nós não percebemos, mas mudam as coisas cada vez mais. E por quê? Como é que isso acontece? O mundo cria modelos e o mundo diz: façam o que eles estão fazendo. E as pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Não é isso que você observa? Quem é que controla a moda no mundo? É você que controla a sua moda? De jeito nenhum. Você veste o que pessoas produzem para você vestir. O que os modelos vestem, o que os estilistas dizem, o que as pessoas definem lá fora é exatamente o que nós vestimos. Eu não estou censurando ninguém, nem a mim mesmo nesse sentido, porque eu cairia nisso também. Eu estou dizendo que o mundo é regido assim e às vezes nós não percebemos. Com isso, eu não quero dizer que seguir alguém seja errado. Não. Como eu disse no começo, nós não somos originais. Ok? O único original aqui que nós conhecemos, não é? É o próprio Filho de Deus, que é quem criou todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é o original. Ele é a fonte. Ele é a razão da existência. Nós somos criaturas. Não é? Então nós somos, na verdade, a imitação de alguém sempre. Da maneira mais simples. E isso não é mal. Isso não é uma coisa ruim em si. O problema não é imitar alguém, não é tomar alguém como exemplo. O problema não é ter heróis. A pergunta que você e eu devemos refletir aqui hoje é: quem estamos seguindo? Qual é o nosso modelo? Qual é o nosso exemplo? Quem de fato me influencia para que eu seja quem eu sou? E isso sim é importante para nós, não é? E é justamente nisso que nós temos que refletir hoje, entendendo que Cristo, ele é o único modelo a ser seguido. Os modelos, então, que nós vemos no mundo, isso que nós acabamos de aprender aqui, o que eu acabei de citar, não são modelos que levam ninguém à santidade. Os modelos que nós vemos no mundo, eles não incentivam ninguém à santidade. Eles não estão apontando para Deus e dizendo: obedeça os seus mandamentos. Eles não estão preocupados com os conceitos da palavra de Deus, com a sua lei. Os modelos do mundo não estão nem aí para isso. Ou seja, os modelos do mundo são modelos falsos. Porque eles não têm nobreza real, eles não têm realmente virtude alguma neles. São modelos que nos levam antes a olhar para nós mesmos, a sermos mais egoístas, mais avarentos, a sermos mais impuros, a não nos importarmos com o que Deus diz. É isso que o mundo tem apresentado para manter as pessoas do jeito que estão, fazendo o que fazem, gostando do que gostam, não é? Tem gente que faz coisas e não sabe nem o porquê, porque está seguindo esses modelos. Estão seguindo à risca aquilo que o mundo está dizendo, não é? Então, esses modelos dizem: vocês têm que ser mais bonitos, mais ricos, vocês têm que ter isso, vocês têm que ter aquilo, e nós começamos a nos sentirmos cativados por isso. É bom ser assim, eu queria ser como essa pessoa, e muitas vezes essa pessoa não tem nenhum exemplo verdadeiro que realmente glorifica a Deus. E é nisso que nós temos que prestar atenção, irmãos. Nós não podemos olhar para pessoas e imitá-las e segui-las se elas estão dizendo que nós temos que ser exaltados. O que importa é que as pessoas nos vejam. Não foi para isso que fomos chamados. Por isso temos que pensar muito bem. Nesse mundo, não é, onde o adultério, não é, a mentira, a enganação, toda a impureza, toda a falcatrua, toda a injustiça, a corrupção são bastante comuns. E as pessoas fazem isso ao monte, não é? Nós somos desafiados a olhar para um outro modelo.
E nós temos o exemplo já. Nós temos um modelo ainda, que é Jesus Cristo. Mas temos um exemplo de uma comunidade fiel. É por isso que essa carta aos Tessalonicenses é tão importante para nós. Porque essa cultura de Tessalônica era exatamente como essa que nós vivemos. Haviam ali divindades, haviam ali heróis, pessoas que deveriam ser seguidas pela maioria, mas esses cristãos de Tessalônica eram diferentes. Eles não estavam se importando com os modelos que o mundo haviam levantado. Eles não estavam preocupados em ser como o mundo diz que eles deveriam ser. É por isso que nós lemos no capítulo 1 e no versículo 6, bem assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Ou seja, Paulo diz aqui de maneira muito clara em sua carta que aqueles irmãos eram imitadores de Cristo. Estavam imitando a Cristo, o único modelo que na verdade nos foi dado por Deus. E é isso que temos que pensar aqui agora. Eu queria convidá-lo a abrir também a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 apenas. Ele diz bem assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é o que o Paulo escreve à igreja dos Coríntios. Bem, tendo em vista o testemunho dos cristãos tessalônicos, de que eles obedeciam a palavra e procuravam imitar o exemplo dos apóstolos, logo imitavam a Cristo por causa disso, nós temos que entender que a santidade na vida deles era evidente, pelo modelo que eles seguiam. E como havia já dito na primeira palestra, nós temos que realmente olhar, não é, para a realidade de que nós precisamos reconhecer qual modelo seguir. Deus nos dá o modelo. Veja, nós não temos modelos bons no mundo, bons o suficiente. Nós não temos. Deus nos deu um modelo. É por isso que lemos aqui Paulo dizendo, veja, imitem esse modelo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele é o único modelo original, não é? E isso realmente é muito importante para nós como igreja. Aqui existe uma lógica para nós compreendermos. Deus é a origem, Deus é nesse sentido original, a fonte. E como ele revela em sua palavra, não é? Como ele se revela em sua palavra, que ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o grande modelo, não é? Nós temos que lembrar daquele período da criação, quando no princípio Satanás tentou o ser humano. O que o diabo faz ali? Ele está imitando a Deus como a Bíblia diz que é para imitar? Não. O diabo ali está tentando assumir o lugar de Deus. Deus é um ser totalmente outro, não é? Nós somos dessa dimensão simples e física. Deus é totalmente outro. Ele tem poder sobre tudo. Ele é ilimitado. Ele é quem vinha ao ser humano. Ele que é um ser transcendente vem ao ser humano e nessa relação, nessa comunicação, o ser humano o adora. Isso é um culto. Quando nós nos reunimos em culto, isso aqui não é um culto, ok? Não é um culto. Mas quando nos reunimos no dia do Senhor, ou seja, no domingo, no culto, o que acontece é justamente isso. Deus vem e nos chama para a adoração. E espiritualmente acontece esse encontro pactual, onde nós adoramos a Deus e Ele fala conosco. Deus ia fazer isso com Adão. E o que o diabo faz? Satanás, ele vai até ali e ele tenta se colocar no lugar de Deus, e ele que é um ser transcendente também, para nós, de outra dimensão, não é? Ele se comunica com alguém dessa dimensão. Ele se comunica com um homem, ele inicia ali uma relação cultual com o homem. E o que o diabo faz nessa relação com o homem? Ele pega a verdade sobre Deus e distorce, e apresenta para um homem um Deus que aceitaria que a criatura se elevasse ao lugar do Criador. Adão, Eva, comam dessa fruta, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vão saber o que ele sabe, não é?
Então o diabo tenta o ser humano a isso, a essa rebeldia, a procurar ser igual a Deus, apresentando um Deus que não é santo. É isso que o diabo faz, e necessariamente então, toda religião fora da revelação de Deus não passa de uma imitação diabólica da religião original. Ao passo que o cristianismo bíblico, eu não digo cristianismo só de nome, eu estou dizendo o cristianismo bíblico, fiel, ele é a imagem dessa religião original. Ele está de acordo com essa religião original. Mas cada religião nesse mundo, que não é de acordo com a revelação de Deus, é uma religião que é uma imitação diabólica da religião original. É algo falso. E as pessoas estão seguindo esse modelo há gerações, não é? Seguindo esses exemplos, obedecendo e crendo nessas coisas há gerações. Essa é a realidade do mundo. Por isso Paulo ensinou, diante de tudo isso, veja o que eu estou fazendo, observe o que os apóstolos fazem, me imitem. Sede, pois, meus imitadores, me imitem. Mas Paulo está dizendo isso porque ele era bom, porque ele se entendia como alguém digno. Olha, me imitem porque eu sou um exemplo daqueles, viu? Eu sou topado, viu? Me imitem porque vale a pena me imitar nesse sentido. Eu sou alguém digno realmente. Será que Paulo tinha isso na sua mente? Não, irmãos. Paulo já expressou nas suas escrituras, não é? Que ele era o homem mais miserável, era o homem mais miserável. É o pecador pior a ele. Ele entendia isso. Entendia como ele era pecador nesse sentido falho. Então, quando ele diz me imitem, ele não está voltando a atenção para ele. Ele não está fazendo aquilo que os modelos do mundo fazem. Quando os modelos do mundo se apresentam, é para que vocês os imitem em tudo que eles são. Mas Paulo está dizendo, me imitem. Mas te imitar como, Paulo? Como eu imito a Cristo. Imitem a minha atitude de imitar a Cristo. Logo, imitem a Cristo. É isso que Paulo está ensinando aqui, é isso que Deus nos ensina por meio dos escritos de Paulo, irmãos. E isso realmente é muito importante. E por que imitar a Cristo? Por que essa ênfase em imitar a Cristo? Por que entender Cristo como nosso único modelo? Qual o propósito de Paulo em falar isso e ensinar isso para as igrejas? Porque imitar a Cristo é imitar o próprio Deus. Paulo está ensinando justamente isso. Olha, não tenho mais ninguém como modelo para vocês. Não é? Cristo é o modelo perfeito e quando vocês o imitam, vocês estão imitando a Deus. Como é que nós aprendemos isso? Paulo ainda diz no capítulo 5 de Efésios, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que ele diz. Imitem a Deus como filhos amados. Cristo é um filho fiel. É um filho que demonstrou sempre que ama a vontade do Pai. Paulo está dizendo para as igrejas, imitem a Cristo. Porque imitando a Cristo, vocês imitam a Deus. Tal como um filho que olha o exemplo do pai e procura imitá-lo. É assim que nós somos ensinados na Escritura, na Palavra de Deus. Temos que olhar para Cristo, então, como nosso modelo. E o nosso modelo, que é Cristo, é um modelo perfeito. Não é um modelo imoral, impuro, fraco, falho, debilitado pelo tempo. Não é um modelo pecador, inútil em si mesmo, mas é um modelo perfeito, um modelo preparado pelo próprio Deus para a humanidade. Logo, o único modelo da humanidade é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o único modelo que importa, esse é o único modelo verdadeiro, modelo santo, porque é o próprio Deus, Deus conosco. É isso que a Escritura nos ensina. Por isso Cristo não é alguém egoísta, Cristo não é alguém avarento, voltado às vaidades, ele não chama a atenção para si mesmo, Cristo, ele não se coloca em um lugar de destaque para que as pessoas o aplaudam, ele não é assim, ele não foi assim nessa terra, ele é muito diferente de qualquer outro. Na verdade, a maneira de ser de Cristo impactou o povo do passado. Imagina para os fariseus naquele período. Os fariseus que queriam ser imitados, que queriam ser respeitados como grandes autoridades. Para eles, Cristo era uma afronta, por causa da sua humildade. Muito diferente, né? As pessoas ali que se achavam modelos para a sociedade, queriam ser imitadas, se colocavam em lugar de destaque, eram pessoas que se autoexaltavam para serem vistas. Gostavam dos primeiros lugares, do respeito e da honra no meio dos outros. Enquanto Cristo era humilde, e a humildade de Cristo humilhava eles. E os apóstolos aprenderam um exemplo, seguiram o exemplo de Cristo e foram humildes também. E se humilharam também
como Paulo está fazendo aqui e como essa comunidade em Tessalônica também está fazendo. Eles fizeram exatamente isso, não é? Cristo é o modelo perfeito porque ele ama a vontade do Pai. Ele não é um modelo que te leva para longe de Deus, muito pelo contrário. Você só chega a Deus por meio dele. Que modelo podemos ter melhor do que Cristo? Um modelo que diz que ama fazer a vontade do Pai, que ele desceu aqui do céu para essa terra para fazer a vontade de quem o enviou, que ele chega a expressar que a sua comida, ou seja, o seu alimento, é fazer a vontade do Pai. Esse é o modelo perfeito para nós. Um modelo que nunca vai nos ensinar a deixar o nosso compromisso com Deus de lado, não é? Ele não é o modelo de quem usurpa. O mundo nos ensina a usurpar, não é? A tomar o lugar dos outros. Tomem. Jesus Cristo é bem diferente disso. O modelo dele é completamente diferente. O que nós aprendemos sobre Jesus Cristo na sua palavra é justamente isso. Não é? Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz bem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha, ele é Deus, mas ele não fez disso, ou seja, o fato de que ele é Deus Criador, qualquer motivo ou desculpa para que ele se exaltasse na frente das pessoas. E olha que ele tem todo o direito. Ele, como Deus, poderia simplesmente nos esmagar, nos humilhar diante dele. Mas quando nós vemos Jesus Cristo, não é, o relato do Evangelho, ele apanhando, sendo humilhado, levando tapa na cara, passando por toda aquela humilhação pública, você está vendo ali Deus Todo-Poderoso, por meio de quem todas as coisas foram feitas, e como diz João, capítulo 1, verso 3, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus está ali, se humilhando diante dos homens. Cristo é o modelo. E como nós aprendemos na Escritura, o único, Paulo não diz, imitem Apolo, imitem as divindades pagãs, imitem os líderes, aplicando para o nosso contexto, imitem os artistas, os cantores, imitem os atores, imitem os políticos, imitem as pessoas que vocês admiram, pessoas que são engrandecidas na sociedade. Não. A Escritura nos ensina, imitem a Cristo. Olhem para o exemplo de Cristo e sejam como Ele. Sejam como Ele. Porque, como nós lemos aqui no texto ainda, ele sendo Deus, não é? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. Ele mesmo, isso é humildade, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Os modelos do mundo não fazem isso, não fizeram isso. Cristo é o modelo que fez isso, o único. Por isso é o único modelo nos dado por Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pode perguntar, pastor, mas por quê? Por que eu devo seguir a Cristo? Por que eu devo imitar Jesus Cristo? Por que eu devo estudar a Escritura, o Evangelho, para que eu seja moldado à imagem dele? Por que eu devo me esforçar por isso? Por que eu devo desejar isso? Ora, porque Cristo é um modelo santo. Não há outro santo a não ser ele. Deus é santo. Cristo é o modelo de homem perfeito, é alguém santo, de verdade. Não como os santos imaginários ou canonizados que as pessoas fazem por aí, mas é um santo verdadeiro, não é? E por que eu devo imitar Cristo que é santo dessa forma? Porque a Escritura diz, em Hebreus 12, versículo 14, sem santidade ninguém verá a Deus. Essa é a razão. É por isso que ele é o único modelo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus, não é? Você não vai ter a graça de Deus sobre a sua vida se você não for santo. Essa é a má notícia para muitas pessoas que amam a carne, que querem fazer a sua própria vontade, que quando olham para o exemplo de Cristo querem fugir. No verso 1 e 2 de Hebreus 12, nós lemos, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, isto é, os santos, não é? As pessoas da igreja, os fiéis que morreram pelo Evangelho, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o modelo que Deus nos dá. Cristo, santo. Esse é o modelo que deve ser seguido, e não há outro. E é possível, por acaso, ser assim? Talvez olhar para o que Cristo fez, para a sua maneira de viver, que é uma maneira de viver santa, você possa pensar assim, mas pastor, é muito difícil. Ah, é muito ruim, é possível um cristão ser desse jeito? Eu faço essa pergunta, já dizendo que essa pergunta que eu acabei de fazer, e que pode ser a sua pergunta também, é uma pergunta estranha para nós. Nós não devemos perguntar se é possível um cristão ser assim. Nós devemos entender que um cristão é ser assim. Ser um cristão é ser assim. Dizer que é um cristão tem que estar combinando com isso. Não existe esse negócio de eu sou um cristão, mas eu não busco santidade. Isso não tem nenhum cabimento. Porque se você diz eu sou um cristão, cristão é de Cristo, eu sigo a Cristo. Se Cristo é santo e eu o sigo, eu o imito, logo eu tenho que procurar ser santo também. Não é o ensinamento de Pedro na sua primeira carta, como está escrito, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Não é? Esse é o modelo a ser seguido, Jesus Cristo. Então você pergunta, é possível viver assim? A única resposta que a Bíblia dá é claro que é possível ser assim. E é por isso que nós vamos ler alguns textos da primeira carta agora aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, vamos ler alguns textos aqui. Primeiro ressaltando, relembrando o capítulo 1, versículos 6 e 8 ao 8. E depois alguns outros textos a mais da própria carta. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8. Mais uma vez, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Primeiro texto. Vamos para um outro texto agora, do capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele diz bem assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então veja o exemplo dessa igreja, dessa comunidade. É possível ser assim? Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Até mesmo a exortação é apenas um ânimo para que aquela comunidade permanecesse fiel, porque é o que ele está dizendo aqui. Paulo está reconhecendo que essa maneira de viver correta de acordo com a palavra, eles já estavam fazendo. É esse o reconhecimento dado a essa comunidade aqui, não é? E por último, capítulo 2, segunda carta, na verdade, segunda carta, capítulo 1, só vou passar um pouquinho à frente, capítulo 1, versículo 3 e 4. Onde ele diz mais uma vez nas saudações: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Que comunidade maravilhosa, irmãos. Eles não eram perfeitos.
Eu sei que às vezes ler isso, se você entender com seriedade o que essas afirmações significam, a alegria do apóstolo em expressar a fidelidade dessa igreja, você pode olhar para você e pensar, esse povo era perfeito, não é possível. Mas essa comunidade não era perfeita. Paulo exortou eles por causa de problemas doutrinários. Paulo exortou essa comunidade porque eles estavam, não é, tolerando irmãos desordeiros, para traduzir irmãos preguiçosos que não queriam trabalhar. E Paulo exorta eles no capítulo 5. Não é? Olha, não permitam que esses desordeiros fiquem assim. Exortem-os para que eles trabalhem e possam, com o suor do seu rosto, comer o seu pão. Quem não trabalha também não coma. Paulo exorta eles assim. Então eles não eram perfeitos. Mas veja a alegria como Paulo escreve essa carta, demonstrando como aquela comunidade honrava o nome de Cristo. Eles, de maneira muito clara, tinham a Cristo como seu modelo. E isso para mim é algo impactante, irmãos. Para a minha vida pessoal, entender aqueles irmãos como pessoas que, apesar de suas falhas, não procuraram outro modelo, mas se espelharam em Cristo, é uma motivação para mim também. Esse testemunho tem que alcançar a minha vida. Tem que alcançar a sua vida também, entendendo Cristo como sendo o seu único modelo. E para concluirmos, então, essa palestra, devemos imitar a Cristo. Temos que pensar sobre isso. E aqui vai mais uma vez perguntas para a sua reflexão, para que você responda a sua própria consciência. Qual é o modelo na sua vida? Você pensou em tudo isso que foi dito aqui. E é importante que você reflita sobre isso. Qual tem sido o modelo na sua vida? Quem são as pessoas que te inspiram a ser como você é? Você tem que pensar sobre isso. Porque, como já foi dito aqui, ninguém é original. Todos imitam alguém. Alguém te dá inspiração para alguma coisa. Para tudo. Até as coisas mais simples. Alguém está te dando inspiração, mesmo que você não perceba isso. Então a pergunta é, quem é o modelo da sua vida? Não é? Quem é o seu espelho? O que te inspira a ser dessa forma? O que te inspira a falar do jeito que você fala, a andar como você anda, a ter os seus conceitos, a buscar o que você busca? Quem te inspira isso? Quem você está seguindo na sua vida? São os homens de sucesso? São as pessoas destacadas no mundo, na internet, na mídia? São as pessoas que estão com mercadorias naquelas grandes vitrines, não é? Que é a mídia, na verdade. Pessoas que o mundo diz, sigam eles, não é? Imitem essas pessoas. Eles são os modelos que nós precisamos. Não é? É isso que temos que pensar. Quem de fato tem levado por sua influência a nossa vida a ser do jeito que é? Eu posso dizer para os irmãos que é muito triste. É muito triste, você sabe muito bem disso. Eu não estou falando nada que você não entenda. É muito triste olhar para a nossa geração e perceber uma geração de modelos, de exemplos do mundo que são promíscuos, imorais. Modelos fracos, que não inspiram ninguém. Isso é triste demais. Parece que viver hoje é estranho. Você não tem mulheres, em boa parte da população do mundo, você não tem mulheres que entendem o valor da família, que amam a família, que estão preocupadas muito mais com a sua própria estética. Tem gente que não quer ter filho porque o que importa é eu estar muito bonita, para todo mundo me ver. Muito bonita. Eu tenho que sair na rua, todo mundo tem que ver, né, o que eu tenho aqui. Isso é muito esquisito. Né? Isso é muito esquisito. O mundo não é uma vitrine, nós não somos mercadoria. A nossa geração está produzindo homens que não têm anseio por grandeza. Não querem crescer. Não querem enfrentar desafios. Querem que tudo seja fácil. Né? É muito bom, tudo está aqui. Ó. Eu não tenho que me esforçar para nada. A nossa geração produz isso. Isso é triste. Nós não aprendemos isso com Cristo. Desde quando ele andou neste mundo, na sua vida terrena aqui, Cristo trabalhou desde o começo. Como Isaías diz, homem experimentado nos trabalhos. Não teve uma vida fácil. Nunca buscou isso. Não é? É triste ver a nossa geração, na verdade é deprimente até ver uma geração, e por favor me perdoem pela expressão, mas é vergonhoso. É tão vergonhoso. Eu coloquei a expressão aqui, até fico constrangido de dizer, mas a nossa geração, e não entendam isso como uma generalização. Eu não sou incluindo cada pessoa. Você sabe da sua consciência, mas a nossa geração é uma geração de pessoas idiotas. Uma geração de pessoas idiotas. Pessoas que fazem coisas que não sabem nem o porquê estão fazendo. Cristãos que não sabem nem por que são cristãos.
crentes nominais, que frequentam a igreja e não sabem nada do que está fazendo ali. Se o pastor pergunta qual a razão da sua fé, a pessoa não tem o que dizer, irmãos. É assim que o nosso mundo é. Pessoas que procuram se entregar de tal forma a tudo que o mundo dita e não sabe o porquê. Me explique o porquê você é assim, por que você faz isso. Ninguém tem o que dizer. Ah, eu sou assim porque eu sou assim, acabou. Mas que vida estranha é essa? Onde as coisas são sem razão, sem propósito. O nosso mundo é assim. Pessoas que estão se fazendo cada vez mais inúteis. Pessoas que vivem sem razão, sem propósito, que, sabe, quando pensam em planos para o futuro, só pensam em si próprios, não é? Só querem saber de estarem muito bem, de ter muito dinheiro para gastar em coisas vãs. Pessoas que não sabem o que é amar, por exemplo. Porque se você fala o que é amor, a nossa geração não sabe o que é amor. Ah, mas não sabe mesmo. Porque amor é sofrer. Quem ama sofre. É simplesmente isso. Cristo é o exemplo do sofrimento. Ele se deu por amor, não é? Ele é o maior exemplo de tudo nesse sentido. O amor dele é tão real que ele deu a própria vida para demonstrar esse amor. Enquanto a nossa geração aprende que amar é só dizer, mas não quer padecer com a pessoa. A nossa geração é assim. É por isso que casamentos não duram hoje. Não é? Casamentos, as pessoas casam aí, artistas principalmente, mas as pessoas casam aí, dura 3, 4, 5 anos, até menos do que isso, não é? Basta algum problema acontecer, qualquer dificuldade que aconteça naquela família inicial ali, já é razão para se separar, porque as pessoas não amam de verdade, elas não estão dispostas a sofrer por aquilo, então não amam. O nosso mundo é assim. É um mundo completamente inseguro, onde as pessoas estão cada vez mais se afastando daquilo que é racional. Elas não pensam para nada. É esse o nosso mundo. Um mundo moldado não por Deus, não pelo Evangelho. Um mundo que está, como a Escritura diz, não é, na primeira carta de João, um mundo que jaz no maligno. Um mundo cujo sistema, os valores, não é? O que as pessoas buscam tem tudo a ver com aquilo que o diabo quer, não com o que Deus quer. O mundo que a gente vive é esse. Basta você se questionar. O que eu faço, Cristo faria? Os ambientes que eu frequento, Cristo frequentaria? Você pode saber disso. Eu não estou falando loucura para vocês podem saber disso. Ao ler o Evangelho, ao ler toda a história da salvação, vocês podem perceber o perfil do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua ética, o seu caráter, o seu amor. Tudo aqui está revelado para a igreja. E é por meio disso que nós somos moldados, irmãos. É isso que o Espírito Santo usa para moldar o seu povo. Para nos moldar à imagem de Cristo. Por isso a pergunta é muito válida. Cristo faria o que você faz? Ele buscaria o que você está buscando? Cristo fugiria do sofrimento como nós fugimos muitas vezes? O Cristo escolheria o caminho mais fácil, como as pessoas querem hoje o caminho mais fácil? O caminho mais fácil. Vamos sair daqui, olho d'água é difícil, olho d'água é ruim. Olho d'água falta emprego, olho d'água não tem nada. Vamos embora desse lugar, vamos embora. Então vai todo mundo embora de olho d'água, deixa olho d'água vazio, deserto. Eu quero que você responda à sua própria consciência. Cristo faria isso? Cristo jamais faria isso. Ele poderia ter feito isso com a gente, mas ele não fez isso com a gente, muito pelo contrário. Até o fim, sendo humilhado, ele levou aquela cruz e foi crucificado e morto. Mas ele não escolheu o caminho mais fácil. Isso é amor de verdade, e a nossa geração não sabe o que é isso de forma alguma. Você sabe qual é a grande bênção para aqueles que têm procurado seguir a Cristo de verdade, que fazem jus ao nome cristão que têm? A grande bênção, não porque eles alcançaram alguma coisa, mas a grande bênção, a revelação da palavra de Deus, é que porque eles realmente amam a Jesus Cristo, e essa é a única maneira de segui-lo. Você não pode segui-lo se você não ama. Se você ama Jesus Cristo de palavra, de boca, como a pessoa fala hoje, você jamais irá dar a vida por ele. Nunca, jamais. Para você tudo é caro demais para você entregar a ele. Se você o ama, sim, você o segue. Se você não segue, é porque você não ama. E para aqueles que têm um consolo, porque seguem de coração a Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos ensina algo maravilhoso. Eu sei que é difícil. Eu sei que é duro ouvir isso, por exemplo, em Mateus 16, 24 e 25, quando ele diz, Jesus diz, não é? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, renuncie-se a si mesmo. Todos os dias tome a sua cruz e siga-me.
Quem quiser achar a sua vida, perderá. Ou seja, quem fizer questão por esse mundo, por sua própria vida, por si próprio, vai perder tudo isso. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu sei que isso é duro demais e a maioria dos religiosos de hoje não querem uma mensagem como essa, não aceitam um modelo como esse. Mas para aqueles que realmente confiam em Jesus Cristo e o seguem e tomam essa cruz todos os dias, uma cruz para pendurar no pescoço e dizer eu sou cristão, uma cruz para que eu use um desenho na camisa, nada contra a cruz nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Mas será que Jesus quer que essa cruz que ele está dizendo para nós tomarmos todos os dias e carregar para segui-lo, seja uma cruz assim, apenas para que eu mostre externamente, olha aqui, eu tenho um sinal, um símbolo cristão, eu sou um cristão. Será que é para isso? Ou ele quer que literalmente nós venhamos carregar essa cruz? E com um fim apenas. Não para carregar uma cruz para ficar se mostrando, não. Carregar uma cruz significa ser humilhado. Carregar uma cruz significa padecer. E você vai até o fim, e no final dessa caminhada, o que você vai encontrar é a morte, como ele encontrou. O modelo que Deus nos dá é Cristo. Isso que ele fez deve ser imitado por seus discípulos. Não literalmente pegando uma cruz sendo crucificado, porque ele fez isso por nós. Mas você tem a sua própria cruz para tomá-la e segui-lo. Esse é o único modelo dado por Deus. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas o consolo para aqueles que não estão se afastando, mas pelo contrário, apesar das tribulações que suportam, como os tessalônicos, eles permanecem alegres em fazer a vontade de Deus, mesmo que eles sofram, ou tenham que chorar, ou terem noites escuras da alma, ou sofrerem, eles permanecem firmes, caminhando, eles caem, rastejam, se levantam de novo e continuam caminhando, levando a cruz para entregarem as suas vidas por Cristo. O consolo que a Escritura nos dá para aqueles que imitam a Cristo, que seguem a Cristo, é justamente esse. Ouçam a palavra do Senhor. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. E ainda, porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente século, do tempo presente, aliás, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, versículo 18. E ainda, para fechar aqui, irmãos, versículo 17 e 16, 16 e 17, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, se é que testifica com você. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros. Herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora veja, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O exemplo na vida de Cristo é a demonstração de Deus sobre o que Ele vai fazer na vida daqueles que o seguem. Você padece? Cristo padeceu por você. Você sofre? Cristo sofreu por você. Você sente que você tem que morrer todos os dias e isso dói? Ele morreu por você. Mas saiba de uma realidade. Toda dor que você vive nessa terra vale a pena. Porque assim como Ele ressuscitou para a glória, a promessa eterna do Evangelho é a mesma para nós. Cristo é o nosso único modelo a ser seguido. E seguindo esse modelo, pela fé que Deus nos dá, nós um dia também receberemos essa glória. Seremos glorificados e Deus será eternamente honrado em nossas vidas. É isso que o Santo Evangelho nos ensina. Amém.